Senhoras e senhores, uma excelente tarde a todos vocês. Bem-vindos ao Fórum Desenvolve Cidades. Essa tarde será muito especial, onde nós trataremos de muitos assuntos pertinentes ao dia a dia de todos vocês que estão aqui para ouvirem aqueles que estão para presidirem a mesa, para compartilharem de muitas informações interessantes. Portanto, quero, para começar os trabalhos desta tarde, convidar primeiramente os presidentes da mesa de trabalhos desta tarde de hoje, o senhor Gustavo Assede, professor associado da FDRP, e também Alessandro Irata, professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Os aplausos a eles, os presidentes da mesa de hoje. Quero convidar também o senhor Gabriel Cavalhares Rossati, prefeito de Luiz Antônio e presidente do CMM. Senhor José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito de Igarapava e presidente da APRESP. Senhor Gerson Engrácia Garcia, da Engrácia Pesquisas. Senhora Emília Vasconcelos, diretora da Eleva Consultoria. E também o senhor Edson Ávalos, secretário-geral da APRESP. Todos podem tomar os seus lugares. E eu quero passar agora a palavra aos presidentes da mesa, o senhor Gustavo Assede e também o Alessandro Irata, para que eles façam essa abertura oficial nesta tarde, a abertura dos trabalhos de hoje. Boa tarde a todos. É com muita honra, muita alegria que eu dou boas-vindas em nome da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a todos os presentes nesse grande dia que a gente inaugura esse selo Desenvolve Cidades, de grande interesse para toda a população, especialmente para os municípios, né, nesse contexto de discussão que levaremos aqui durante toda a tarde. É um enorme prazer para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto poder sediar e dar impulso a essas discussões nesse primeiro evento do selo Desenvolve Cidades. Então, nesse primeiro momento, nós teremos essa mesa de discussão, trazendo já diversos pontos, especialmente com a presença do prefeito Gabriel Rossati, do prefeito José Ricardo, nas necessidades dos municípios que estão prementes e que vão ser levadas a cabo em toda a discussão durante essa tarde. Boa tarde a todos. É uma honra contar com a presença dos senhores aqui e das senhoras nessa tarde de sexta-feira em Ribeirão Preto. A gente fala em nome da nossa diretora, a professora Mônica Herman, que não pôde estar presente. E falamos então também em nome da nossa fundação, Fundação Sadaced, FSA, que vem trabalhando com algumas prefeituras na região de Ribeirão Preto já há um ano, desenvolvendo trabalhos de reforma administrativa e também de concursos públicos. Nós conhecemos bem nas agruras o que passam as prefeituras municipais, as câmaras municipais, as dificuldades do dia a dia, como o público em geral não tem ideia do que é atuar como vereador em um município, atuar como prefeito em um município, o dia a dia difícil, o dia a dia de luta, o dia a dia de bastante trabalho e dedicação que os senhores cumprem sempre para defender os seus munícipes, para defender a municipalidade, para defender a sua gente. Bom, contem conosco, nós vamos começar os trabalhos de hoje, então, com a fala da nossa companheira, amiga aqui, Emília Vasconcelos, da Eleva Consultoria. Nós temos que nos motivou a começar a trabalhar com municípios, né, Emília? Foi com você no terceiro setor, atuando a partir da institucionalização do marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? A Lei 13.019. Aqui nós temos vários municípios que têm, sim, diversas atividades de educação, assistência social, saúde, algumas até de turismo, com o terceiro setor. E a Lei 13.019 trouxe inovações importantes, mas também desafios relevantes, né? E, nesse sentido, a FSA vem desenvolvendo, junto com a Eleva Consultoria, uma ferramenta um software de gestão para as prefeituras e para o terceiro setor, para controle da prestação de contas anual, da prestação de contas que é feita. Porque a gente sabe que abril chega, nós temos que nos reportar ao Tribunal de Contas do Estado para os municípios,
E se o número, isso não é um problema para boa parte dos senhores, mas é um problema para cidades maiores, se o número de entidades do terceiro setor é muito grande no seu município, isso pode gerar um dilema grave, porque você começa a receber prestação de contas e analisar, às vezes, entre aspas, por amostragem, né? E o TCE muitas vezes não atua assim. Né? É difícil ter que confiar na interseção entre aquilo que você avaliou com pente fino e aquilo que o TCE avaliou com cuidado. Né? Emília, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde a todos. Eu sou, como disse o Gustavo, da Eleva Consultoria. Nós estamos há algum tempo fazendo uma parceria para desenvolver alguns trabalhos em relação ao terceiro setor. E durante esse tempo que a gente vem pensando em como otimizar esse trabalho para as prefeituras, a gente começou a pensar na ideia de desenvolver uma ferramenta de controle. Qual que é a grande dificuldade hoje? Nós que estamos aí em alguns municípios, a grande dificuldade é o monitoramento das atividades da parceira, da instituição. Muitas vezes, a prefeitura não tem pernas, né, não tem funcionários especializados, não tem ferramentas adequadas para fazer essa avaliação, que, por conta da lei, também traz a questão da falta dessa avaliação, traz a improbidade administrativa para os prefeitos, porque o prefeito não pode delegar uma atividade que é própria do governo sem a devida fiscalização de como isso está sendo executado em seu nome. Então, nós criamos uma ferramenta de controle, nós estamos lançando essa ferramenta hoje. A ferramenta é muito simples para instituições, simples no sentido de fácil manuseio. Ela é uma ferramenta pensada em qualquer tipo de instituições, e essa ferramenta, a instituição vai ter a possibilidade de gerar os seus relatórios de atividades que são ocasionais ou mensais ou trimestrais, conforme o termo de colaboração assinado. Ela também tem que gerar os RPs, que são obrigatórios do Tribunal de Contas, o RP20 e o RP14. Essa é uma ferramenta que gera gráficos e o gestor da parceria vai ter total controle sobre as atividades que a instituição está fazendo da sala dele. Então, a visita em loco vai se tornar menos obrigatória, né? Porque às vezes a gente tem essa questão de não ter tempo para fazer essas visitas, e elas são obrigatórias em parcerias de mais de um ano, e essa ferramenta vai otimizar essas questões. E nós estamos aí com o Matheus, que foi o desenvolvedor dessa ferramenta, né? Ele é de Franca, ele trabalha com o Magazine Luiza, então a gente teve esse cuidado de chamar uma pessoa que é especialista nisso. Através da empresa dele, ele criou esse ferramental e ele vai estar lá fora para conversar com quem quer que queira, esteja interessado. Dentro das pastinhas aí tem uma apresentação, e nós já vamos começar a visitar vocês através da fundação, né, que é a nossa grande parceira. Nós vamos fazer todas esse oferecimento através da fundação Sarrada Sede, e nós contamos aí com a ajuda de vocês para a divulgação, porque realmente acreditamos que vai vir ao encontro de uma grande necessidade, que é a necessidade tanto do prefeito como gestor de controle, como a instituição de prestar conta para essa gestão. Muito obrigada. Dando sequência, uma das principais questões que a gente tem avaliado nesse ano de andanças aí é a dificuldade que municípios têm, a prefeitura aí sobretudo, de conseguir avaliar o que de fato vem acontecendo com a sua gestão. Né? Me parece que isso é uma questão importante, conseguir ter certeza, ter claro como vai a sua gestão, para além dos seus colaboradores mais próximos, porque para eles está tudo sempre muito, muito bom, né? Mas não é real. Mas é duro saber, às vezes, o que acontece lá na praça central da cidade, na periferia. Eu queria pedir, então, a palavra do Gerson, que conhece bem já há décadas esse assunto, para falar um pouco sobre isso com a gente aqui.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui dividindo a mesa com ilustres palestrantes, né? Saudar aqui o professor Mário Pascarelli, que é da FAAP, faço uma deferência especial a ele, que com ele eu comecei também a entender um pouco de gestão pública através de um curso de gerente de cidade da FAAP. Fomos aos Estados Unidos participar de um encontro, coisa muito salutar, professor. Bom, eu queria pedir para passar um material que eu trouxe aí para ser exibido. Bom, o nome da nossa empresa é Ingrácia Garcia, Pesquisa de Mercado e Opinião. Nós estamos, desde 1990, trabalhando com avaliações de mercado, avaliações de gestões públicas, processos eleitorais, né? Somos filiados às principais entidades que congregam as atividades de pesquisa. A nossa sede é aqui em Ribeirão Preto e nesses 29 anos nós já entrevistamos mais de 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro e mais de 2.000 grupos de pesquisa qualitativa. Alguns clientes de mercado, nós temos aqui o presidente da Associação de Engenharia, que é nosso cliente. Aqui não está, mas tem a CI, que eu saúdo o nosso presidente também, Dorival Balbino. Enfim, tem muitas empresas aí que envolvemos trabalhos. Temos de campanhas políticas, nós estamos na estrada desde 1992. Já fizemos 8 campanhas municipais, estaduais, federais, presidente da República, Senado. Esses são as principais campanhas aí que nós fizemos no Brasil todo. E muitas cidades aí, já rodamos o país todo. Mas o que a gente queria falar aqui hoje é sobre um produto que nós desenvolvemos para que ajudar a gestão municipal a avaliar os serviços prestados no município. Esse é um pacote de pesquisas sendo realizadas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, onde nós vamos avaliar os principais serviços: saúde, educação, transporte, serviços urbanos, limpeza pública, segurança, enfim, dá ao prefeito uma ideia de a quantos anda a satisfação da população em relação aos serviços prestados. Nós fazemos essa pesquisa inicial, são 250 entrevistas. O prefeito, aqui nós já fizemos em Luiz Antônio, né? Entregamos essa semana o trabalho ao prefeito. E vou dizer para vocês, vai ser difícil ter um prefeito tão bem avaliado como ele é. Então, ao longo do ano, no caso, por exemplo, de Luiz Antônio, nós fizemos o trabalho agora em fevereiro e vamos voltar a fazê-lo em setembro, para comparar o que melhorou, o que piorou em cada um daqueles serviços. E contempla ainda uma avaliação do ponto de vista político, né, que não faz parte deste escopo inicial. A grande vantagem é que o custo é um custo ínfimo, é menor, compra isenta, né? Então dá para a gente fazer esse trabalho bem rápido no município. Para vocês terem uma ideia, os serviços
São mais ou menos isso. Na saúde, nós vamos medir a utilização, a avaliação, separar nas cidades que tem UPA, posto de saúde, pronto-socorro central, AME, os serviços prestados, o atendimento dos médicos, o atendimento dos funcionários, medir o tempo de espera, se demora muito, se demora pouco, distribuição de medicamentos, enfim, todo um check-up. No transporte público, a utilização, avaliação de terminais, quantidade de ônibus, itinerários, preços, motorista, limpeza. Na educação, o aprendizado, professores, instalações, merenda, uniforme, limpeza da escola, segurança, um check-up. Além disso, outros serviços, trânsito, coleta de lixo, limpeza pública, varrição, boca de lobo, córregos, tapa-buraco, iluminação, guarda, segurança, serviços de água e esgoto, enfim, um check-up de toda a administração, contemplando o ano de 2019, que antecede aí o grande evento da eleição municipal de 2020, que o radar já está ligado para todos os agentes públicos, né? Basicamente é isso, dizer aos senhores que nós estamos à disposição para conversar sobre esse assunto. Muitas vezes existem demandas específicas em cada um dos municípios que eventualmente a gente coloca na pesquisa, sempre voltada a medir o grau de satisfação da população. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerson. Gostaria, então, prosseguindo, passar a palavra ao secretário executivo da Presp e do CMM, o Edson, que tem uma função e importância enorme, a quem a gente deve muito do que está acontecendo aqui ao Edson, graças a esse trabalho fantástico de anos à frente da organização executiva dessas entidades. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Os meus presidentes, o Gabriel do CMM e o Ricardo da Presp, vão falar um pouquinho sobre a nossa entidade. Eu gostaria só de dar um foco especial aos senhores. Nesses 20 anos que eu tenho de trabalho junto às prefeituras da região de Franca e Ribeirão Preto, eu sempre procurei trabalhar alinhado com o Tribunal de Contas, dos quais eu posso dizer que tenho estreita amizade. Começando com o Flávio, aqui de Ribeirão Preto, e o nosso amigo e diretor-geral do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, que é o nosso professor, diretor-geral do Tribunal de Contas. Então, tudo que eu vou fazer, tanto quando eu estava no Coman e hoje, quando eu estou no CMM, eu consulto o Dr. Sérgio Siqueira Rossi. E conversando com eles, eu fui levantar quais são as principais dificuldades que eles apontaram, observaram nos municípios durante as suas auditorias. E, a partir daí, sugerido por eles, nós procuramos o professor Mário Pasquarelli e implantamos no CMM um curso, uma capacitação intensiva na área de gestão pública, abrangendo vários setores, praticamente todos os setores da administração pública. Há um custo, há um presente do professor Mário, a quem está aqui eu agradeço, foi um presente do professor Mário, porque esses cursos geralmente são caros, e o professor Mário fez um custo de 3.000 e poucos reais, o curso todo dividido em 12 parcelas para os municípios, e de acordo com o próprio João Rei do Tribunal de Contas e o Dr. Sérgio Rossi, esses cursos a prefeitura pode pagar para o seu servidor, de carreira. Então, as inscrições estão abertas, podem entrar em contato com o CMM, então eu gostaria de enfatizar esse curso aqui na minha fala, pela importância que se tem você capacitar o servidor,
não precisa, o servidor para fazer esse curso não precisa ter formação superior. É o que o próprio João Rei me disse, que é o diretor do tribunal da região de Franca, né, que é de Ituverava. Nós precisamos dar atenção para os braçais, aqueles que trabalham o dia a dia na prefeitura e precisam adquirir conhecimento. Então, as vagas são limitadas. Nesse primeiro momento são apenas 25 vagas, né? Então, os senhores podem entrar em contato conosco, né? A grande maioria tem aí o meu telefone e tem o telefone da nossa entidade, né? Agradecer à Fundação por essa parceria, parabenizar a Fundação por essa oportunidade que eles estão dando aos municípios. Com o know-how que tem a Fundação, né, eles estão dando uma oportunidade para as prefeituras e para os municípios. Isso é muito importante e nós temos que abraçar essa causa, né? Com relação à Engrácia, nós estamos nessa parceria tanto pelo CMM quanto pela APRESP, que é a nossa associação estadual, pela credibilidade que a Engrácia tem. Nós pautamos nesse sentido, por quê? Porque nós vivemos um momento que nós temos que trabalhar com a verdade, fazer um pacto de verdade com a população e com os administradores. Porque nós temos aí Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo de olho e colocando praticamente os gestores públicos na mesma vala. Então é importante que nós nos aproximemos de pessoas sérias e de credibilidade. E é perfeitamente legal o prefeito avaliar a sua gestão, porque a partir daí ele vai ter um foco e ele verá aonde requer mais investimento. Então ele vai ter esse norte, né? Infelizmente, muitas das vezes, até eu brinco muito com os prefeitos e com os assessores, às vezes o assessor quer agradar o prefeito, não, está tudo ótimo nesse bairro, prefeito, a educação está fantástica, o turismo está maravilhoso aqui, né? E não é a realidade, às vezes. Então, é importante você ter um estudo aprofundado, né? E com o quilate que tem a equipe da Engrácia. Minha fala seria essa, gostaria mais uma vez de enfatizar a importância dos senhores que estão recebendo na prefeitura os convites do nosso curso de gestão pública com o professor Mário Pasquarelli, que avaliassem e aproveitassem essa oportunidade. Obrigado a todos e um bom retorno aos seus lares. Aproveitando a fala do Edson, gostaria de lembrar, né, que quando a gente fala de Tribunal de Contas, do MP, né, nos nossos trabalhos da Fundação, a gente sempre tem procurado perceber as grandes necessidades que os municípios têm e enfrentam, e as dificuldades, tanto em lidar com o Tribunal de Contas, com o MP, que tem a sua função de controle, mas que precisam entender as necessidades do município, as dificuldades que os municípios enfrentam para tocar o dia a dia. Né? Então é fundamental nesse trabalho que essas necessidades possam ser identificadas e, com isso, claro, em consonância com o determinado, tanto pelo Tribunal de Contas como pelo MP, que a gente possa realizar esse trabalho, ajudando, auxiliando aos municípios. Nesse contexto também, passo a palavra ao prefeito de Igarapava e presidente da Presp, José Ricardo Rodrigues Mato. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje discutindo algumas matérias, cumprimentar todos na mesa. E hoje nós deparamos, né, com a situação dos municípios. Estamos com a Presp, Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo. Me foi passada a palavra e eu vou aproveitar para falar aí diretamente àqueles prefeitos, funcionários que aqui estão, maioria com vários problemas na gestão, e a Presp nos últimos dias tem trabalhado em relação ao uso do fundo, né, dos depósitos judiciais. Então, aqueles prefeitos que têm dívidas no seu município, brevemente a Presp vai soltar, juntamente com o setor jurídico, procedimento para que possamos fazer uso desses valores
para pagar dívidas, especificamente aí dos precatórios. Então tem cidades aí que tem dívida de 70 milhões e 20 milhões é relacionado a precatório, chegando aí ao índice de 3,10, outros chegam, né, acima disso daí, comprometendo o orçamento. Então, nós já estivemos conversando o ano passado, final do ano, com os assessores do presidente do TJ, e nos foi assegurado que seria liberado as quantias. O governador anterior aderiu. Então, algumas prefeituras já têm trabalhado nesse sentido, e onde nós podemos, por exemplo, uma comarca que tem os depósitos judiciais. Hoje no estado de São Paulo, salvo engano, são 9 bilhões de reais que tem no fundo, tá? Lógico, tem a parte do estado e tem aquela parte que pode ser aproveitada pelo município. Alguns municípios têm conseguido levantar aí 30% do valor dos depósitos judiciais da comarca. Uma comarca, por exemplo, do tamanho de 50 mil reais, às vezes vai chegar à conclusão que tem 30 milhões depositados a título de depósito judicial. Então, automaticamente, você faz o pedido para o tribunal vai apreciar no próprio procedimento, né, em que está parcelado o compromisso de pagar a dívida. Alguns municípios, o Dr. Túlio estava aqui agora há pouco, conseguiu também suspender o pagamento por 60 dias, até que seja feito o contrato com o Banco do Brasil, é onde está depositado o dinheiro neste fundo. E então, primeiro passo, né? Depois nós vamos passar para o jurídico, trazer todo o procedimento. Mas o que foi feito até o momento? Você faz a solicitação e verifica o valor existente referente à comarca onde o município situa. Às vezes tem alguns fóruns, né, que compreende 3 cidades. Então, existe um procedimento do tribunal onde vai ser dividido para cada cidade aquele valor. E deste valor, a maioria deles tem conseguido aí aproximadamente 30% do valor depositado judicialmente. Cada ação judicial há um depósito da parte e é onde constitui esse fundo. Então, logo em seguida, havendo a noção do valor, o procurador do município vai solicitar ao tribunal dentro do procedimento. Por exemplo, temos prefeituras aí pagando em torno de 20 milhões, paga lá 400 mil por mês. Então, já estando nesse procedimento, o tribunal tendo ciência que existe um valor que vai ser recebido, ele tem autorizado, nós acompanhamos um caso, né, em que foi autorizado 120 meses a suspensão do pagamento do precatório. Isso é significativo para uma cidade hoje que não tem dinheiro, está pagando 400 mil, por exemplo, de precatório. Em 4 meses seriam aí em torno de 1.600.000, é isso? Então, ajuda, né, e muito, alivia muito a situação no momento em que as prefeituras, né, estão sofrendo e não tem dinheiro, e só tem dinheiro às vezes para pagar a dívida, não tem para realizar sequer uma obra. Então, a Presp assume esse compromisso, brevemente, né, de emitir um parecer aí no sentido do procedimento em que cada município possa utilizar a quantia depositada judicial no fórum da comarca e para poder fazer o abatimento nas dívidas. É lógico, em tese, né, é um empréstimo. Eu advoguei 22 anos, fui presidente da OAB, relator do Tribunal de Ética, também membro do Ministério Público. Nós sabemos que temos responsabilidade. Os prefeitos que aderirem a esse termo de compromisso, de acordo com findo cada processo, né, o Tribunal de Justiça vai pedir para que o prefeito repasse. Mas a situação, né, passa a ser bem mais um alívio para o prefeito neste momento, tendo que pagar um compromisso muito grande. Então, essa ajuda financeira aos prefeitos é bem-vinda. Então, acredito que poucos prefeitos têm conhecimento disso,
Então é uma das bandeiras hoje da APRESP, lutando para facilitar a vida dos prefeitos municipais. Para você ter uma ideia, quando nós entramos, né, na prefeitura, nunca tinha participado. Primeira eleição que nós participamos, deixamos a área jurídica atuar numa prefeitura. Acreditamos que a cidade estava, né, com um passivo controlado, até mesmo porque a campanha do prefeito falava que a casa estava arrumada, mas quando abrimos, né, a prefeitura, não tinha água, não tinha luz, R$ 1 milhão de dívida com energia, Sabesp, e uma dívida superior ao orçamento anual do município. Então lá só de precatório são R$ 18 milhões, a previdência quebrada, o prefeito hoje tem que pagar todos os aposentados, todas as folhas, e todo o compromisso que era para ter um instituto próprio, era para ter receita, não tem, são aproximadamente 36 milhões de dívida, e ainda mais 15 milhões declarados, de resto a pagar, e 10 que não foram empenhados. Então, para você fazer com que a prefeitura, né, sobreviva, tem que buscar esses meios. Hoje o governo do estado tem autorizado, o tribunal tem autorizado, para que possa aliviar e a gente possa haver uma sobra para poder nos ajudar a administrar. Para se buscar recurso hoje é muito difícil, então nós descobrimos ali um foco de corrupção. Hoje o prefeito está preso, o vice está preso, os vereadores anteriores presos, empresários presos. Então, o que sobrou foi cortar na carne os contratos, que era altíssimo, para poder pagar em dia. Então, esse comunicado, né, hoje o prefeito ele tem que reinventar uma nova administração para poder administrar uma cidade. Então, precatórios, a gente sabe da importância que é para pagar em dia, sob pena do prefeito ser penalidade, tanto civilmente, administrativamente, por improbidade administrativa e, em tese, como disse assessor do tribunal, em alguns casos até crime. Então, o prefeito não tem escolha, ou ele paga ou ele responde pelos procedimentos. Então, a APRESP levanta essa bandeira, que é dos precatórios. Vamos orientar todos os prefeitos do estado de São Paulo a proceder, né? Nós temos o Dr. Túlio de Guará, que tem também já numa fase avançada, onde estamos aí aguardando também, junto com essas prefeituras, assinar o contrato junto com o Banco do Brasil. Além disso, a APRESP, a Associação de Prefeitos, estamos lutando aí para a questão do Pacto Federativo, né, para que os municípios não ficam à mercê, assando pires todo mês, tendo que conversar com o deputado, pedindo verba para o deputado, enquanto isso daí já devia vir diretamente para os municípios. Então, vamos trabalhar junto com a CNM, né, nessas causas municipalistas, para que possamos, os municípios hoje, poderem sobreviver. Poder sobreviver, quando eu digo, é que não haja nenhuma responsabilidade para os prefeitos. Conseguir, ao final de cada ano, fechar suas contas em dia, no azul, para que não sejam penalizados. Então, alguns prefeitos, como eu, têm vivido o quê? Têm vivido o momento só de administrar e pagar a conta, pagar em dia. E tenho certeza que vários, pelos índices que a gente acompanhou no estado de São Paulo, várias prefeituras fecharam no vermelho. Nós conseguimos fechar os 2 anos, né, no azul, mas a gente sabe a dificuldade que é para administrar hoje um município. Então, conte aí com a associação, né, a APRESP está aí junto com essa parceria. Estamos bem alinhados com os consórcios, né, de todo o estado de São Paulo, inclusive a CMM, representada pelo prefeito Gabriel, e brevemente, então, nós iremos emitir alguns pareceres para orientar os prefeitos em alguns ganhos para poder administrar a sua cidade. Muito obrigado, obrigado ao secretário também, Edson, pela oportunidade de poder informar algo positivo para os prefeitos que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito José Ricardo. Antes de passar a palavra ao prefeito Gabriel, gostaria de registrar a presença do nosso colega, amigo, advogado, professor Nuno Manuel Morgadinho Coelho, professor aqui da casa, da faculdade, e lembrar que logo após teremos um coffee break, e em seguida, na segunda parte, as palestras do prefeito Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, do
Marcos Camargo Campagnoni, subsecretário dos Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, professora América Sakamoto, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, e do Dr. Rubens Cizek Júnior, secretário de Justiça do município de São Paulo. Que depois nós receberemos, quem puder ficar, por favor, na Invicta, aqui depois a gente distribuirá os convites para uma recepção aqui do evento. Passo então a palavra ao Gabriel Rossati, prefeito de Luiz Antônio. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu vou ficar agora. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar a mesa, é uma honra estar fazendo parte dessa mesa. Gustavo, obrigado pelo convite. Professor Alessandro, ao Gerson, Engrácia, obrigado pela avaliação, pelas palavras reais. E principalmente foi um prazer trabalhar com você e a importância realmente do seu estudo e da sua avaliação para mim no que tange as aplicações realmente, o que eu preciso fazer e o que me direcionar o governo realmente ao diagnóstico que foi feito por você lá. Então te agradeço. Agradeço a Emília. Obrigado, Emília. Também eu falo que um bom prefeito hoje, uma avaliação, conforme foi feito, um bom prefeito, uma boa gestão, ela tem que estar cercada de bons profissionais. Profissionais atualizados, profissionais competentes, profissionais que te dão todo o respaldo para poder, no dia a dia, fazer com que as coisas aconteçam. Eu sou suspeito para falar dessa mesa porque, coincidentemente, olha que eu não sabia de verdade, eu trabalho com os três. Trabalhei com o Gerson na pesquisa, a Emília dá todo esse suporte na questão do terceiro setor hoje na prefeitura, foi contratada para fazer isso lá com a gente, e a Fundação Sada Sede faz toda a parte de reformas, reestruturação administrativa, concurso e tudo que hoje a gente precisa fazer no município nesse sentido. Agradecer ao Zé Ricardo, grande colega, amigo, prefeito, em nome dele cumprimentar todos os prefeitos, colegas que estão aqui, os dois Vinícius, de Guará, de Morro Agudo, companheiros, obrigado. Os outros que eu cruzei, Marquinhos Soriano, Dimar, todos os prefeitos aqui presentes. O Edson Ávalos, nosso secretário executivo, tanto da Presp quanto do consórcio, obrigado pelo empenho, pela competência também de sempre. Em nome do Edson, cumprimentar a todos os técnicos também. E em nome dos meus dois secretários, de Planejamento e da Saúde, o Renato e o Rodrigo Romão, hoje aqui presente, eu cumprimento a todos os secretários municipais, vereadores e todos presentes. Eu, brevemente, gostaria de falar sobre o consórcio também, primeiro, foi falado pelo Zé Ricardo da Presp, pelo Edson do consórcio, mas eu acredito que hoje, até o assunto municipalismo, ele vem sendo veementemente tratado tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Acho que os governos que assumiram agora, eles realmente batem na questão de poder cada vez mais dar estrutura aos municípios que estão sobrecarregados tanto de encargos, porque todas as pessoas estão no município, efetivamente, é ali que você dá o remédio, é ali que você tem o médico, é ali que você tem o buraco, é ali que você precisa promover o lazer, da educação. Em contrapartida, a gente não tem recurso para isso, principalmente os pequenos municípios. Hoje, eu acredito que tanto o governo federal quanto o estadual, eles se preocupam, mas individualmente eles não têm também condição de ajudar todos os municípios. Eles não têm condição de poder levar aos municípios os recursos necessários para que a gente possa sanar os nossos problemas. E a criação de associações, de consórcios, realmente facilita esse trâmite e essa ação do governo na questão regional. O próprio desenvolvimento regional hoje, eu acho que ele vai ser muito levado para o resultado para o munícipe com relação aos consórcios. E nós, por exemplo, temos 36 municípios com lei aprovada no consórcio,
algumas ações que estão sendo implementadas, tanto na questão de geração de economia para os municípios, licitações sendo feitas, registro de preços sendo feitos da forma regional. Hoje a gente sabe quanto o município gasta em medicamento, por exemplo. Se ele fizer um registro de preço com a quantidade de medicamento que os 36 municípios, ou talvez núcleos regionais, gastam, com certeza o preço vai ser reduzido. A gente sabe que nós prefeitos, hoje somos cobrados, na verdade, a aplicação do recurso está sendo muito cobrado, o resultado e a eficiência no que é aplicado. Hoje a gente sabe que tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público nos cobram, mas esses ainda não são tão preocupantes como a própria população. A maior cobrança é verdadeiramente da população. E a gente sabe que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a população cobram eficiência e é onde realmente é destinado o recurso. E eu acho que com essas ações regionais, a gente vai conseguir tanto sanar a questão da legalidade, a questão da cobrança realmente do que tem que ser feito, quanto da questão da eficiência. Nós temos cobrado o governo do Estado e tentado com essas ações, um problema sério que todo mundo passa de resíduos sólidos, da destinação do lixo. A gente fez uma proposta agora essa semana lá na CETESB, na Secretaria do Meio Ambiente, de criação de 4 aterros regionais aqui pelo consórcio, onde todos os municípios consorciados poderiam ser atendidos por esses aterros, diminuindo assim o custo na questão da destinação e principalmente criando uma qualidade maior na prestação de serviço. Então eu acho que se a gente conseguir implementar essas políticas, nós vamos conseguir regionalmente dar um avanço muito grande. Além do que, hoje a gente sabe que em países desenvolvidos o lixo já é mercadoria e hoje o lixo, ao invés de ser descartado e a gente pagar para descartar, em alguns países desenvolvidos as empresas já pagam para poder gerar energia. E hoje municípios pequenos não têm condição, não tem nem atrativo para essas empresas para poder fazer essa venda desse lixo. Regionalmente, quando você pega uma região de 3 milhões de habitantes, começa a ficar atrativo, e eu acho que aí a gente vai também atrair investimento para a nossa região. Então o consórcio, a criação do consórcio foi justamente para criar políticas regionais, e através dessas políticas a gente poder criar eficiência, poder dar qualidade na prestação de serviço, mas também atrair negócios, atrair emprego, atrair renda e fazer com que regionalmente a gente possa crescer. Por um outro lado, o consórcio também pensa na parte estrutural de uma prefeitura hoje. Hoje nós sabemos, todos nós sabemos, eu prefeito sei a dificuldade que é com folha de pagamento. Eu, por exemplo, comecei o meu mandato com a folha de pagamento a 62% do orçamento. Hoje estamos com 51%, mas comecei com 62%. Com tanto gasto, 25% da educação que se gasta 30%, 15% na saúde que se gasta 30%, na verdade, a gente não tem muito recurso e, infelizmente, por mais que a gente tenta investir na parte de estrutura e condição para o profissional que a gente tem, é muito difícil que cada prefeito faça isso. Então o consórcio, pensando também na estrutura técnica dos municípios, que muitas vezes perdem recursos ou não conseguem se habilitar em propostas por conta da própria estrutura deficitária, não de competência, porque todos os municípios têm profissionais muito competentes, mas na verdade às vezes de falta de mão de obra ou de falta, porque é muito serviço. Você pega um engenheiro hoje de uma prefeitura, eu tenho um engenheiro, ele precisa cuidar da cidade inteira e ainda fazer projeto. Como é que faz? Então, pensando nisso, o consórcio também criou as câmaras técnicas, onde nós temos no consórcio técnicos que são também desses municípios e contratados para poder ajudar e auxiliar todos os profissionais de cada prefeitura que, porventura, tenha qualquer dúvida em projeto ou vão fazer alguma questão técnica e tenham essa dificuldade. Então, no consórcio, a gente também está à disposição com as câmaras técnicas. Nós estamos recentemente aprovada na última reunião e que está sendo criada é a Câmara Jurídica agora, onde a gente vai ter um núcleo jurídico no consórcio,
para poder também dar o auxílio aos prefeitos e aos procuradores, aliás, trabalhar em conjunto com os procuradores. Ninguém está querendo, pelo consórcio, fazer ou fazer o que o procurador já está destinado a fazer. A gente quer auxiliar e fazer parte do grupo para poder auxiliar as prefeituras. Temos a Câmara Técnica de Projetos e outras, da saúde e etc. Então, o consórcio se coloca à disposição de qualquer prefeitura para que, junto com os prefeitos e com os colegas técnicos, a gente possa implementar e poder realmente ter uma qualificação que a gente precisa. Então, na verdade, o consórcio, a criação dele é justamente promover regionalmente algumas ações de desenvolvimento. Particularmente dentro do município, eu acho que é muito válida essa proposta, eu agradeço, parabenizo a Fundação, Gustavo e o professor Alessandro, ao Gerson, a todos vocês que promoveram esse encontro. Eu acho que hoje, a maioria das ideias e a maioria das situações que hoje os prefeitos, às vezes, colocam em prática, saem de encontros e de bate-papos assim. Os prefeitos, geralmente, quando a gente se encontra em alguma reunião, um troca ideia com o outro rapidamente, e ali a gente tira experiências positivas, alguns erros que alguns colegas talvez tenham visto e que às vezes nos alertam para não cometer. Então esse evento eu acho que é muito válido para nós, prefeitos e para os técnicos, para que a gente possa tirar o máximo da experiência possível de cada um e poder levar na prática para implementar nas políticas municipais. Como eu vinha falando, não existe hoje gestão sem ser profissional. Se a gente não se profissionalizar, a gente não faz nada. E o diagnóstico do problema é muito importante. Uma cidade hoje, um prefeito muitas vezes que trabalha sem ter o diagnóstico de onde realmente ele deve trabalhar, ele muitas vezes, não, todas as vezes, ele não está chegando e não vai chegar no resultado que ele precisa chegar. Eu e Luiz Antônio eu tenho feito esse trabalho, fiz com o Gerson agora, e realmente, às vezes a ideia que a gente tem quando a gente está sentado lá do outro lado, a gente está com uma ideia de algum bairro que está precisando de alguma coisa, e na verdade é outro bairro que a gente tem que atender. Então o profissionalismo na gestão e o diagnóstico é o principal ponto que a gente tem que ter para poder aplicar e efetivamente conseguir fazer com que a política seja, desde o momento da aplicação ao resultado, seja implementada. Nós temos alguns projetos, Luiz Antônio, para vocês terem uma ideia, uma cidade que nos últimos 20 anos, de 5 mil habitantes, ela foi para 15 mil, uma das cidades que mais cresceu na região e no estado de São Paulo, e junto com o progresso também vem os problemas estruturais. Hoje a gente sabe que um crescimento populacional gera déficit habitacional, gera um problema muito sério na questão de saneamento, com a própria lagoa de tratamento, que hoje está saturada. Então a gente vem aplicando políticas em Luiz Antônio para que a gente possa colher os resultados positivos desse crescimento e não possa ter muitos problemas com relação a isso. Eu tenho um projeto em Luiz Antônio, e falo com o secretário de saúde sempre. Quando eu entrei, eu preferi me policiar e, na verdade, eu escolhi o caminho das políticas preventivas, tanto na saúde quanto na questão social. Hoje o investimento meu em segurança pública foi ter criado as escolinhas de esporte em Luiz Antônio. Eu hoje tenho mais de 1.000 jovens, 1.000 crianças e adolescentes praticando esporte em vários segmentos, para a gente poder não ter no futuro uma criminalidade. Na saúde, ao invés da gente contratar muitos médicos para lá na ponta tratar um acidente vascular cerebral ou talvez um infarto, a gente está aumentando agora as equipes de PSF e colocando as agentes comunitárias nas casas para poder medir a pressão, para poder fazer o preventivo e não ter que lá na frente comprar o remédio, contratar mais médicos. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Com relação a emprego, a questão de qualificação, a gente sabe que um dos maiores problemas hoje que as nossas cidades têm é o desemprego. Isso todo mundo fala, e não é Luiz Antônio, é o Brasil. E não há emprego sendo criado se não tem qualificação. Então a gente procurou diagnosticar o que a gente poderia oferecer em Luiz Antônio de bom e
poder, tanto na questão da qualificação, quanto na questão de geração de economia para o município, fazer um projeto que a gente tivesse êxito. E eu gostaria de falar desse projeto, que ele já está em prática no município, e esse projeto tem sido muito comentado, e até colegas estão querendo levar para outras cidades. Nós temos hoje em Luiz Antônio uma escola de química. Quando eu assumi a gestão, nós já tínhamos essa escola, ela tem um processo seletivo anual, e vários jovens da região prestam esse processo seletivo e vão fazer técnica em química em Luiz Antônio. Quando eu assumi a gestão, o custo para a manutenção da escola municipal ele é muito alto, ela é municipal. E eu sempre ouvi dos técnicos ou de algumas pessoas que a gente deveria fechar a escola de química porque o custo dela, para não atender os jovens do município, estava sendo muito alto e talvez a gente conseguiria sanar um problema financeiro. Ao invés de fazer isso, a gente buscou alternativa e colocou hoje na escola de química uma fábrica propriamente dita. Nós temos hoje na escola de química, comprei caldeira, comprei todo o material para poder fabricar na escola de química, no horário de estágio dos alunos, os produtos de limpeza que eu utilizo na minha administração. Hoje os alunos eles fazem a hora estágio deles, não tem custo nenhum para a prefeitura, e eles produzem água sanitária, sabonete líquido, detergente, todos esses produtos são feitos ali. A gente consegue tanto dar o estágio para o aluno, quanto ter a produção e gerar economia, porque a gente não compra mais de terceiro. Esses galões são preenchidos com os produtos, eles vão para os departamentos municipais e o desperdício também é controlado, porque você só pode repor a água sanitária àquele galão quando acaba o que está no departamento. O funcionário não pode pedir 10 hoje, 10 amanhã e 10 depois de amanhã. Ele só tem mais 10 quando ele devolve os 10 vazios. Para vocês terem uma ideia, eu gastava uma unidade de 5 litros de água sanitária, um galão, R$ 12,72 com terceiro. Eu comprava isso na licitação. Hoje, o custo que eu tenho com a água sanitária no mesmo galão de 5 litros é de R$ 2,04. Uma unidade. Você imagina isso tudo na administração inteira, em todos os itens que a gente tem de material de limpeza. Então, a Prefeitura de Luiz Antônio ela conseguiu tanto atender a necessidade dos alunos, que era a promoção do estágio e a qualificação, podendo amanhã ou depois atrair um polo e criar um polo químico em Luiz Antônio, porque mão de obra vai ter qualificada. Em contrapartida, a gente poder economizar, deixando de comprar esse produto e produzindo esse produto. O próximo passo agora, já foi criada a fundação, e o próximo passo é comercializar esses produtos para que a própria fundação possa se manter e a prefeitura não tenha mais que subsidiar nem a matéria-prima desses produtos. Então esse é um projeto que a gente fez, que eu acho muito válido trocar essa experiência com os colegas, porque realmente algumas ideias eu acho que vêm de encontro à necessidade, porque realmente a gente não tem recurso, a gente tem a conta batendo todo dia na nossa porta, a gente tem os munícipes nos cobrando, e as saídas que a gente tem hoje é realmente reinventar a forma de fazer política. É a gente poder tentar implementar nessas ações a eficiência que a população cobra da gente. Então, para encerrar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, Gustavo, professor Alessandro, agradecer a todos da mesa mais uma vez pela oportunidade, a todos os presentes, e que a gente possa ter um ótimo dia de trabalho, de troca de experiências, e sair daqui com certeza com muito mais solução e com enriquecimento de conhecimento para levar para os nossos municípios. Obrigado e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, prefeito Gabriel. Gostaria de registrar e agradecer imensamente a presença dos prefeitos Augusto de Serra Azul, Luiz Pérez de Itapiratiba, Marcos dos Santos de Areiópolis, Vinícius Castro de Morro Agudo, Vinícius Filgueira de Guará, Adriana Machado de Tuverava, Newton, vice-prefeito de Sertãozinho, André Trindade, vereador aqui de Ribeirão Preto. Encerrando então essa nossa primeira mesa, convido a todos ao nosso coffee break, que será servido no foyer,
e em breve retornamos para as próximas palestras. Muito obrigado.